Queridos, bom demais estar de volta. Estava de férias. O mês de janeiro é um mês paradão, né? Bem paradão, um monte de gente sai de férias, um monte de gente recebe família em casa, e aí os encontros ficam bem esparsos, todo ano é assim. Mas agora a gente inicia o trabalho do nosso ano, que Jesus nos mandou fazer. O que Jesus nos mandou fazer? Jesus nos mandou fazer. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias. Aleluia! Não merece palma não esse texto? Merece. Oh Jesus, tu estarás conosco todos os dias. Esse conjunto de textos, esses textozinhos que a gente faz a catequese, a memorização, é um resumo do que temos que fazer durante o ano, amém? Quem mandou? Jesus. Quem vai obedecer? Nós. Para que isso aconteça, Jesus nos uniu numa coisa chamada igreja. A igreja é a estratégia de Deus para alcançar o seu propósito. Qual o propósito eterno de Deus? Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Qual é o seu alvo? Eu quero ser semelhante a Jesus. Amém? Eu quero ser como Jesus. Esse é um alvo supremo. Então é isso que eu tenho que correr durante o ano. É para isso que eu tenho que correr durante o ano. Quem está disponível? Amém? Quem está disponível? O que é estar disponível para a obra? Isaías está diante do Senhor e Deus pergunta: a quem enviarei? E aí Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Amém. É você, a igreja, o trabalho da igreja é enviar você. Paulo diz assim, em Romanos 10, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como crerão se não há quem pregue? Ao texto. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conforme são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, esse é o papel da igreja. A gente está reunido aqui por causa disso, desse desejo do coração do Pai. Se Deus, a Bíblia diz também que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Salvos através de quê? Da pregação do Evangelho. O justo é salvo pela fé. Amém? O justo é salvo pela fé. E é para que eles creiam, é preciso haver quem pregue. Jesus, determinada vez, olhou para as multidões e viu que as multidões estavam perdidas como ovelhas sem pastor. Jesus se compadeceu daquela multidão. E a partir dali, Jesus chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles e os chamou de apóstolos. A partir daquele momento, eu imagino assim, que Jesus se compadeceu e quando Jesus foi orar, chorando por aquele povo, Pai, esse povo é como ovelhas sem pastor. Se tivesse quem os orientasse, por mais que eu
pregue todos os dias, ainda não consigo alcançar este povo, o que eu faço? E o pai deve ter orientado Jesus nos seus momentos de oração. E deu a ele uma estratégia. Essa estratégia, ele disse para Jesus: escolha 12 dentre os 70, ou entre os 120, ninguém sabe ao certo quantos discípulos eram, mas escolha 12. Desses 12, ande com 3. Ande mais com 3. Desses 3, ande mais com 1. Faça níveis de relacionamento. João, Pedro, Tiago, João, os 12, depois 70, depois 120, depois 500. Invista neles, relacione com eles, seja discipulador deles, seja mestre, seja professor, chame-os para a sua casa, ande com eles, relacione, ensine tudo o que eu ordenei. Então Jesus passa 3 anos ensinando aquele povo. 3 anos sem trabalhar secularmente. 3 anos sem se envolver com negócios dessa vida. Paulo diz assim que aquele que se alista para o exército, né? Nós temos alguns tenentes aqui, aquele que se alista para o exército não se envolve em mais nada dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou. Amém? Ou seja, Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele bota na lista de prioridades. Item número 1. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Eu entendo que fazer a vontade do Pai refere-se a mim, Eu fazer a vontade do Pai refere-se a mim. E eu realizar a sua obra refere-se a vocês. Refere-se ao mundo. Então Jesus, ele se santificou, ele viveu intensamente para Deus. E viveu intensamente para pregar o evangelho, cuidar dos discípulos e alcançar outros. E Jesus chega a dizer, irmãos, que esta era a comida dele, ou seja, era isso que o fortalecia. Era isso que o preenchia, era isso que o deixava feliz, bem-aventurado. Todas as bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5, estão escritas ali, refere-se à vida de um discípulo dentro da obra de Deus. Pacificadores, mansos e humildes, simples, os que choram por causa dos sofrimentos, por causa das perseguições. Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, vamos abrir a escritura no livro de Ageu. Irmãos, presta atenção, Deus quer falar o teu coração hoje. Amém? Põe as mãos sobre a mão aí. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 2. Receba a pancada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa, a casa de Deus, fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe-o num saco furado.
Irmãos, você sabe o significado da palavra pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. A gente traduz, olhando os textos onde o pecado foi identificado, a gente vê, por exemplo, Isaías 53, versículo 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, ou como ovelhas desgarradas. Aquela ovelha que se sentiu independente do seu dono e resolveu sair, igual aquela ovelha perdida entre as 100. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. A palavra desviar ali é a palavra pecado. Sair do caminho. A gente traduz isso para entender melhor. Ser independente de Deus. Ser rebelde contra a autoridade de Deus. Não precisar dele. Ser dono do seu próprio nariz. Dirigir sua própria vida. Não estar debaixo da autoridade de ninguém. Diz que o gaúcho dizia assim, né? Sobre a terra, o meu cavalo, sobre o meu cavalo eu, sobre mim o meu chapéu e mais ninguém. Quando eu encontrei Jesus, eu descobri que eu era pecador, eu descobri que eu era fraco, eu descobri pelo Evangelho que eu não consigo, não dá para mim, é impossível. Até que encontrei Jesus, em quem todas as coisas são possíveis. Porque acontece um milagre quando você encontra e vai seguir a Jesus, ele vem morar em seu coração como rei, como dono. Não é como religioso que a gente estava conversando, onde Deus está ali, faz parte da sua vida, mas não está no centro. Deus está no centro. Deus tem que estar no centro. Quando eu cheguei de viagem, eu fui orar. Porque nas férias a sua cabeça está voltada assim para relaxar, descansar. Você vai orar a Deus, você vai ter intimidade, mas você não está focado na igreja. Você tem até que desfocar um pouco para liberar um pouco sua mente. Mas quando eu chego, eu disse: Senhor, o que eu vou falar para os irmãos no retiro? O que eu vou falar domingo? E fiquei ali falando com Deus e de repente veio aquela voz suave, doce, dizendo assim: pare para me ouvir. E é engraçado quando a voz de Deus fala ao seu coração, que os olhos fazem assim, né? E brilha. Parece que nasce uma esperança dentro de você, nasce um... Paulo, ele explica isso, ele diz assim: irmãos, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque quando Deus fala com você, quando você experimenta Deus, você se sente forte, você se sente com perspectiva, você diz assim: eu posso. E antes ainda de Deus me responder, perguntando o que eu falo para os irmãos nesse retiro, aí parece que desce uma lista assim, de temas para serem falados. Disse: o que o Senhor quer que eu fale? Pare para me ouvir. E comecei, então, passar um tempo ali, ouvindo Jesus. E de repente Deus começa a me falar assim: ó, você me conhece? Você tem os mesmos pensamentos que eu? Você tem a mesma mente que eu? Você tem os mesmos projetos que eu? Você tem os mesmos intentos que eu? Você é um comigo? Irmãos, e essa palavra falada ao meu coração nesse momento saiu rasgando tudo. E eu disse assim: se Jesus está me perguntando isso, é porque a minha mente está diferente dele, meus projetos diferentes dele.
Então, Deus me levou a perceber o tempo em que estamos vivendo. É comum, tem sido comum, eu perguntar a irmãos por que não estavam no encontro, por que chegaram atrasados. Irmãos disseram assim: você não está me compreendendo. Minha vida está muito cheia de atividades, muito cheia de coisas. Eu estou muito apertado. E, claro que todo mundo tem seus momentos de aperto real mesmo. Mas, irmãos, nós estamos em tempos semelhantes ao tempo em que Noé foi fazer a arca. Comiam, bebiam e se davam em casamento. E Deus manda Noé construir a arca. Ele passa 100 anos construindo a arca, falando a respeito do dilúvio que viria, e o povo só fazendo, cuidando dos seus próprios interesses, até que começou a chover e não deu mais tempo. Nós estamos em tempo semelhante à época em que Moisés foi libertar o povo, e o faraó antes ouviu uma profecia e ele ficou alerta, e ele triplicou os tijolos que o povo tinha que fazer. E o povo chegava em casa à noite, depois do trabalho, já tão cansado, que não comiam mais juntos e não tinham tempo para meditar no que aconteceria, no que estava para acontecer. Acontece que essa era, ela está intensamente desconcentrante. Irmãos, nós estamos ficando desencontrados. Isso quando eu digo nós, todo o povo de Deus espalhado. Lembra que eu falei aqui que Jesus, quando começou ali o ministério, botou a obra de Deus em primeiro lugar lá e disse: eu vou cumprir o ministério, a missão que Deus me deu? E Jesus plantou muito e colheu muito fruto. Mas o que está acontecendo nessa era é o seguinte: não está sobrando mais tempo para as coisas de Deus, para a obra de Deus, para o trabalho de Deus. Às vezes não está sobrando tempo nem para a sua comunhão pessoal com Jesus. Tempo de oração, leitura de Bíblia em casa, porque você está cheio de coisas. É verdade. Na minha época, a gente tinha dentro de casa uma geladeira, um liquidificador e um fogão para consertar. Hoje nós temos 300 coisas para consertar dentro de casa. Mas Deus pergunta a Ageu: é tempo de morar em casa forradinha e de ter as suas coisinhas, enquanto a casa do Senhor fica deserta? E vão ler o livro de Ageu, irmãos, e vão ver o sabão que Deus passa no povo. Declaramos aqui que Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso é o que Deus quer. Eu pergunto: é isso que você quer? Esse é o seu desejo? Esse é o seu plano? É isso que arde no seu coração? Esse é o seu projeto? Irmãos, quando a gente se desvia do alvo, sabe o que acontece? A gente nunca é feliz. A gente nunca tem contentamento. Aquele cântico que cantamos aqui, eu tenho Cristo, eu tenho tudo, não se torna uma realidade. Não experimentamos. Pensamos que ir para a praia vai nos fazer feliz. Pensamos que ter um carro melhor vai nos fazer feliz, ter um emprego melhor vai nos fazer feliz. Embora essas coisas, algumas dessas coisas são necessidades, mas a palavra diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam em tudo ouvidas diante do Pai as vossas petições. Ele tem cuidado de vós. E diz assim que, como fruto disso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus.
Paulo diz assim: eu temo que a serpente, assim como enganou Eva, de alguma maneira sejam os vossos sentidos deturpados e vos aparteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. Em outra tradução fala de sincera devoção a Cristo Jesus. O que Deus me disse naquele quarto, irmãos, é que minha mente estava desfocada. Talvez não tão desfocada, mas talvez o que Deus queira fazer através de mim exija um foco maior. Olha o que Paulo diz assim: as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir os argumentos que se levantam contra a sabedoria de Deus e levar todo o entendimento cativo à obediência de Cristo. Aí eu pergunto: é pecado ouvir música do mundo? Não. É pecado jogar videogame? Não. É pecado assistir televisão? Não. É pecado ir para festa de aniversário? Não. É pecado... Agora está me faltando criatividade aqui. Mas, irmãos, o que Deus me mostrou nesse dia é que são essas coisas que não são pecados as que mais nos afastam de Deus. Exatamente por causa desse pensamento: não é pecado. E aí começamos a fazer, faz uma, faz duas, faz três, faz quatro. Aí depois dizemos assim: não tivemos tempo. Eu não tive tempo. Não tive tempo para estar com o discípulo, não tive tempo para orar, não tive tempo para ler a Bíblia. Paulo faz uma exortação a Timóteo: olha para o ministério que Deus lhe deu, desperta o dom que há em ti. Quem quer ser semelhante a Jesus? Quem quer ser parecido com Jesus? No que devemos ser parecidos com Jesus? Nas virtudes, que é fazer a vontade do Pai, e na obra. Nas virtudes, em que devo ser parecido com Jesus? Manso como Jesus, vamos lá? Manso e humilde como Jesus, santo como Jesus, servir como Jesus, amar como Jesus, pregar como Jesus, perdoar como Jesus e amar como Jesus. Isso é eu fazer a vontade do Pai. Mas na obra, quem aqui quer ser discipulador? Quer não, Apolônio, ser discipulador? Quando eu te pergunto assim: você quer ser discipuladora? Você quer ser discipulador? Você tem que perguntar assim: Jesus quer que eu seja? Abrindo parênteses aqui, é claro que há no corpo vasos de diferentes tamanhos e capacidades. Um tem capacidade maior porque Deus deu, o outro tem menor. Mas o texto de Hebreus diz que pelo tempo todos deviam ser mestre. O que é mestre? Professor. Todos. O mandamento diz assim: ide por todo mundo e fazei, ensinando. É para quem? Para todos. Então não pode existir ninguém no nosso meio que diz: eu não quero não ser discipulador. Eu não quero não. Dedique-se, porque o Senhor deseja isso. E lembre-se que com você, quando se comprometeu, você diz assim: eu entrego tudo a ti, Jesus. E lembre-se que Jesus diz: quem não negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida. Você foi chamado a dar a vida pelo Evangelho, dar a vida pela igreja. Amém, irmãos? Quem quer ser como Jesus na obra, precisa botar a obra na ordem correta de prioridades. Qual é a prioridade da obra de Deus? A primeira prioridade do discípulo qual é? Qual é a primeira prioridade do discípulo? Relacionamento com Deus. Primeira prioridade. Se você quebra essa primeira, você sai quebrando como efeito dominó. Sai quebrando todas as outras. Por quê?
Porque é em Jesus é que eu posso todas as coisas. Quem já viu aquela foto na internet? 5 gatinhos caminhando aí assim, indo para a oração. Aí depois 5 leões voltando da oração. É verdade. Quando eu saio da oração, eu saio tinindo, pegando fogo. Mas eu não preciso só de oração. Eu preciso de Bíblia também, né? Aquele que ora só e não lê Bíblia, ele vai ser como um trem sem trilho. Ele vai sair batendo em tudo. Eu preciso da Escritura também. Mas eu não posso ter só a Escritura, eu preciso do corpo de Cristo também. Se eu não tenho o corpo de Cristo, eu vou entender mal a Escritura, eu vou entender mal o meu relacionamento com Deus. Eu preciso ser ensinado em tudo o que Jesus mandou. Amém, irmãos? Qual é a segunda prioridade do discípulo? O texto está lá. Aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. A minha segunda prioridade chama-se de Leusa. Segunda prioridade, ponto A, Larissa e Gabriel. Segunda prioridade, ponto B, meus familiares. A igreja começa na minha casa. Vamos dizer isso? A igreja começa na minha casa. Famílias fortes, igreja. Vamos lá? Famílias fortes, igreja forte. Hoje eu postei um vídeo, mandei para os homens, sobre a liderança do marido. Né, Val? Baixinho invocado. O cara tá na reunião da igreja, o cara fala, mas chega em casa e é apagado. Não vamos desprezar a participação dele na igreja, mas vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você está com a prioridade errada. O seu sacerdócio começa no seu lar. Então, em linhas gerais, em casa, você deve ser atuante. Salvo as exceções de impossibilidades, que aí nós não vamos tratar com exceção agora, vamos tratar como princípio geral. Mas você, principalmente os que têm cônjuge convertido, você é líder na sua casa. Amém? Amém. Você está exercendo sua liderança em casa? Vamos exercer, vamos levar a nossa família para Deus. Começa com a esposa, relacionando com a esposa, depois aos filhos. E a terceira prioridade? A terceira prioridade é sustento familiar. Aquele que não quiser trabalhar também não coma. Então, os jovens estão se preparando, universidade, estudos, né? Amém? E o objetivo de você estar na universidade não é pegar o canudo, é ser luz lá dentro. E de prêmio você vai pegar o canudo. Quero desafiar os jovens, relembrar. Deixem uma marca boa na universidade. Irmãos, para a glória de Jesus, hoje eu recebi no grupo, hoje fazem 23 anos de formatura. Esqueci até de lembrar você, irmão. Se eu tivesse lembrado, eu ia ganhar um monte de beijinhos. Hã? Mas não dá tempo, né, irmão? Mas não dá tempo. Muito bem. Em casa a gente conversa. 23 anos de formado, e aí começou no grupo da turma, o pessoal, parabéns. Aí um colega postou assim, Vini, você é o meu guru espiritual. O meu exemplo referente ao Evangelho. Claro que a expressão não foi a melhor expressão, não gostei muito, mas eu entendi o que ele quis dizer. Eu disse,
Disse para ele assim: é generosidade sua, obrigado pelo carinho. Aí um outro postou há uns dias atrás: Vini, admiro muito você. E aí você fica olhando assim, diz, tem gente que me admira, gente que me critica, mas eu tive a graça de deixar um bom testemunho na universidade, de batizar um colega de sala. Tá vendo aí, Alter? Sua missão ali não é pegar canudo de ciência da computação. Seu objetivo ali é passar ali, deixar uma marca de Cristo ali naquele local. Amém? E no seu trabalho você vai ganhar o sustento familiar, mas você é um sacerdote, um pregador ali dentro. Só um detalhe a mais. Tendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos. Então, o sustento não pode ser confundido com ser rico. Então, a gente, tendo o que comer e o que vestir, a gente está satisfeito. Você pode galgar um crescimento profissional? Pode. Mas essa terceira prioridade nunca pode quebrar a quarta prioridade. Muito menos a primeira, né? E a segunda. Mas não pode também quebrar a quarta. Exceto em determinados momentos logo no início da carreira profissional, às vezes você precisa trabalhar de manhã, de tarde, de noite, até fazer ali juntar um dinheiro, uma coisa assim. Isso tudo debaixo de conselho e tudo. Mas a quarta prioridade para Jesus estava muito confundida com a primeira. E para pastores que vivem de tempo integral, quando a igreja dá o sustento, se torna a primeira. Se mistura com a 1, 2, 3 e 4, vai tudo misturado. Que é a obra de Deus. Você é um discípulo de Jesus, um aluno de Jesus. Você entrou para uma escola. Jesus foi um discípulo perfeito, um filho perfeito, um homem perfeito, maduro, que sabia discernir entre o bem e o mal, que conhecia o coração do Pai e que trabalhava com afinco, com foco, correndo atrás do alvo. Aí você tem exemplos de discípulos. Eu estava lendo essa semana Paulo dizendo lá aos Filipenses, Paulo dizendo assim, que considerou todas as coisas como esterco a fim de possuir a Cristo, a fim de ter Cristo, de ser encontrado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé, para ser encontrado irrepreensível, lavado pelo sangue de Jesus. E poder naquele dia ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado, de ser separado à sua direita. A palavra que estava pronta para hoje era baseada num provérbio oriental, que o meu primeiro discipulador colocou na minha Bíblia. Colocou lá: quem busca o cume da montanha não dá importância às pedras no caminho. Essa palavra me brilhava os olhos, porque eu queria alcançar o propósito eterno de Deus. E aquele propósito brilhava em meu coração e me maravilhava e me deixava estonteado. E do momento em que eu descobri, irmãos, eu não queria nem casar. Porque eu sou fruto de um casamento destruído. Meu pai saiu de casa, eu tinha 4 anos de idade. Apesar da minha família ter sido criado no Evangelho, eu batizado com 11 anos de idade, todos os meus irmãos convertidos. Mas eu tinha dificuldade, via o feminismo crescendo e dizia assim: eu vou casar para a mulher mandar em mim. Eu tinha dificuldade com esse negócio até o dia em que eu conheci o propósito eterno de Deus. E descobri que a família é um projeto de Deus. E descobri que Ele é o centro. Eu disse: eu preciso procurar uma mulher que tenha essa mesma pensamento, esse mesmo ardor, esse mesmo desejo. Porque a família
ele tem o objetivo de criar filhos para Deus, discípulos. E aí Deus me deu 2 presentões, Larissa e Gabriel. Olha que bênção. Quando Jesus é o centro, esse negócio dessas 4 prioridades aqui, irmãos, é um ensino didático, mas isso tudo está tudo misturado. Tudo misturado. Porque eu tenho que manter uma vida de oração, eu preciso prestar atenção em minha mulher e eu preciso criar meus filhos na disciplina de demonstração do Senhor, levar minha família para dentro da igreja, para o relacionamento com a igreja, para que a gente faça discípulos, para que a gente coopere com as vidas e o reino de Deus se estenda para a glória de Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Jesus disse assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Não me escolhestes a mim, não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu, para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. Então a obra, ela entra nessa 4ª prioridade aí, mas ela está misturada com as outras, porque ela é fruto das outras. Começamos aqui perguntando o que Jesus nos mandou fazer. Eu diria que este mandamento que Jesus mandou inclui as outras prioridades. Então, você vê como as coisas se misturam? Quando eu tiro a obra, quando eu tiro o meu papel de sacerdote, eu contradigo a 2ª e a 1ª prioridade. Quando eu tiro a 1ª, eu fico sem poder, sem graça, sem força para cumprir as outras. Quando eu tiro as outras, eu estou desobedecendo a 1ª. Então elas se misturam. Então eu preciso, na verdade, fazer todas essas coisas. Irmãos, eu comecei aqui falando que eu estou de volta e a gente tem todo um trabalho para fazer esse ano. Esse ano, você precisa pegar a tua agenda. E você precisa adequar a tua agenda dentro da vontade do Senhor. Porque é tempo de edificar a casa de Deus, é tempo de trabalhar. Todos os talentos e dons que Deus te deu é para serem usados no corpo. Amém, irmãos? Irmãos, o salário é Deus quem te dá, não é a sua mão. Não é. Não é a sua correria que te dá cliente. Não é o prefeito que me paga o salário. Não é o governo federal que paga o salário do INCRA. Deus é quem paga. Deus é quem criou. Deus criou a sociedade se corrompeu, mas tem ali uma coisa que Deus criou. Só que o homem faz mal feito, né? Tem corrupção no meio, tem bagunça, tem tudo, mas foi Deus que criou. E Ele que dá o salário do tenente, né, tenente? Ele que dá o salário. E Ele dá tudo para a sua glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu queria concluir minha fala. Henrique, pega minha pasta, por favor. Irmãos, essa pasta é como nossa vida. Eu não sei quantos litros tem essa pasta, mas vamos dizer que tem aqui uma medida de 7 ou 8 litros, eu acho. Vamos comparar essa pasta com o tempo que eu tenho. Mas aí eu começo a, então, botar coisas na minha pasta. Henrique, abre a pasta para mim, por favor. Ou então segura o microfone para mim. Então eu começo a botar coisas dentro da minha pasta. Eu começo a botar coisas dentro da minha pasta. Ó, já está apertado, né? Imagina essas coisas. São os afazeres da semana, né? Futebol, programa de jornal que eu assisto. E eu começo a botar coisas aqui. Ó, começou a ficar apertado. Pronto, gente, agora vamos botar Jesus. Cadê? O que eu vou botar? A Bíblia, me dê aqui. Vamos botar Jesus agora. Não cabe.
eu tenho que visitar pessoas para pregar o evangelho. Não cabe. Eu tenho que tem que estar com o discipulador. Não cabe. Eu tenho que chegar 4 horas no encontro. Não dá. Esse ano, você precisa fazer isso. Distribui aí, Henrique. Esse ano você precisa fazer isso. Apaga a tua agenda. Estou descompromissado. Primeira coisa que eu vou botar: comunhão com Jesus. Segunda coisa que eu vou botar: leitura da palavra. Terceira coisa que eu vou botar: minha esposa. Quarta coisa que eu vou botar: meus filhos. Quinta coisa que eu vou botar: irmãos, como não foi uma coisa programada, acabou não dando muito certo, mas... Hã? Dá. É porque na verdade aqui eu saí botando tudo Bíblia, né? Botei o trabalho. Eu vou botar agora o quê? A obra. A obra extra família, porque a obra começa na minha casa, mas a obra extra família. Irmãos, deixa eu dizer para vocês, está sobrando muito pouco para a igreja. Está sobrando muito pouco. Claudevan, a gente vai orar por eles aqui, Claudevan e Kelly, estão à beira de chegarem Marcos e Mário. 2 meninos. Kelly já anda com muita dificuldade, já dá umas tremeligas nas pernas de vez em quando, já anda cansada, já não consegue fazer mais nada em casa. Claudevan talvez não possa estar no retiro, mas ele era sempre quem... Antes era eu, né? Depois ele era quem sempre estava organizando, o Henrique também. Mas Claudevan pegava mais à frente, porque o Henrique está com um grupo caseiro, né? Não, Claudevan é quem atuava mais. Claudevan não vai estar. Homens, preciso de ajuda. Precisamos de gente mais... Precisamos que vocês esse ano se engajem mais no trabalho da igreja, para que a igreja frutifique, para que a gente cresça. Quando a igreja cresce por meio de poucos, sobrecarrega, cansa e não dá resultado. Precisamos de maior engajamento. Isso faz parte da prioridade. Então, eu encerro essa conversa lembrando os irmãos que isso é algo que Jesus mandou fazer. Lembrando que faz parte do meu trabalho cobrar de vocês, sabia? Cobrar de vocês. Eu vou procurar cobrar com amor, com jeito, compreendendo. Mas eu quero dizer, muitas vezes, a compreensão vai longe demais. Eu quero dizer que a gente precisa apertar um pouquinho, amém? Para que a gente consiga realizar o trabalho e a obra do Senhor. Eu quero que todos aqui saiam desafiados a trabalhar esse ano para Jesus. Vamos ficar em pé?